Texto bíblico de Êxodo, capítulo 12. Enquanto nós saudamos os nossos visitantes, eu queria perguntar aqui, enquanto a igreja está abrindo a Bíblia, quantas pessoas estão nos visitando hoje? Levanta a mão, estou vendo aqui algumas pessoas, queridas, levanta a mão vocês. Quem está bem pertinho aqui, ó, dá um abraço bem gostoso desses queridos que estão aqui do nosso lado esquerdo. Quem mais nos visita hoje? Levanta a mão. Querido, Deus abençoe. Olha, rapidinho, os irmãos chegando, abraçando, dizendo, dando as boas-vindas. Quem mais está nos visitando hoje? Hoje é o final de semana de Páscoa, muitos estão viajando, estão em São Paulo, outras cidades, mas também a gente recebe gente de outras cidades que vem visitar seus parentes aqui. São bem-vindos. Êxodo capítulo 12, nós leremos do versículo 1 ao 13. Êxodo 12, de 1 a 13. A palavra de Deus diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês não será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comer. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a flexura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Queridos, esta é uma palavra que nós fazemos questão de repetir a cada ano quando celebramos a Páscoa. Por mais que você já tenha ouvido desta palavra e lido esse texto bíblico tantas vezes, mas a cada ano nós entendemos que precisamos contar essa história de novo. Contar a história para os adultos, contar a história para os mais jovens, contar para as crianças, contar para os visitantes. E talvez você esteja aqui e ouça pela primeira vez e entenda que a Páscoa nasceu no coração de Deus. Tudo por conta de uma história de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa é um romance divino. A Páscoa é uma história de amor. Deus apaixonado pelo homem, pelo mundo, pelas nações. Mas para tocar as nações, Deus tinha que tocar as nações através de uma nação, a nação de Israel, tão perseguida, tão mal entendida, tão mal compreendida. Mas Deus tinha que levantar uma nação, a nação de Israel, porque dela viria o Redentor judeu, Jesus Cristo. Deus teve que preservar uma linhagem, uma descendência. E apesar de todos os problemas da nação de Israel, porque apesar de ser uma nação escolhida por Deus, mas é uma nação pecadora, tanto quanto todas as outras nações. Não há nada diferente na nação de Israel.
Não há nada que se possa dizer, olha, é uma nação especial. Ela é especial não somente porque Deus a separou, Deus a escolheu, mas ela tropeçou, ela caiu na idolatria, ela se desviou de Deus, foi para o cativeiro, mas por causa de um plano, Deus trouxe de volta essa nação, firmou as raízes dessa nação, e por meio dela veio o Salvador, Jesus Cristo. Então esta nação veio a tocar as nações, e nós hoje estamos aqui porque o judeu Jesus morreu por nós, porque a nação de Israel, a igreja nasceu no âmbito da nação de Israel, e aí depois o Evangelho, saindo de Jerusalém, do coração de Israel, partiu para todas as nações, e o Evangelho chegou a mim, o Evangelho chegou a você. Amém? Mas amados, por 430 anos, essa nação estava no Egito, escravizada. 430 anos, essa nação estava oprimida, nas mãos de autoridades que não temiam a Deus, que não conheceram José, que não respeitaram esta nação que foi crescendo no meio do Egito. Israel era uma família, mas essa família se multiplicou e se tornou uma grande nação, mas dentro dos limites do Egito, por 430 anos, sofrendo, escravizado. Mas a Bíblia diz que ao se completarem 430 anos, naquele mesmo dia, o Senhor tirou a nação de Israel do Egito com um braço forte. Aleluia! O Senhor com um braço forte, ao completar-se aquele ciclo de 430 anos de escravidão, o Senhor disse: basta, chega de sofrimento, chega de escravidão, está na hora de sair do Egito e caminhar rumo à terra prometida. Diga glória a Deus. Diga: chega de sofrimento, chega de sofrimento, chega de escravidão. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Chega de sofrimento, chega de escravidão. Quando se completa o ciclo, o Senhor diz: basta. Amém? E então essa nação sai. A proposta é sair do Egito e caminhar rumo à terra prometida. 2 anos seriam suficientes para sair do Egito e entrar na terra prometida. Não que a trajetória durasse 2 anos, muito menos do que isso. Pouquíssimas semanas, 1 mês, um pouquinho mais de um mês ou um pouquinho menos de um mês seria suficiente para sair, geograficamente falando, seria suficiente para sair do Egito e entrar na terra prometida. Mas a parte da questão geográfica, Deus tinha 2 anos para que o povo saísse do Egito e rumasse a terra prometida. Em 2 anos, Deus levantaria o tabernáculo no deserto para ensinar o povo o caminho da adoração. E em 2 anos, Moisés subiria ao Monte Sinai e traria as palavras para ensinar ao povo a caminhar nos princípios, a caminhar a palavra. 2 anos para se descontaminar do Egito, para que, ao entrar na terra prometida, não fosse tragado pela terra prometida. 2 anos de purificação do pecado, da mentalidade de escravo, da mentalidade opressora do Egito. 2 anos. No final dos 2 anos, o Senhor olhou para Moisés e disse: Moisés, agora olha para frente, está na hora de sair de Cades Barnea e vá para a terra prometida. Mas Moisés separou 12 homens para espiar a terra prometida, 12 homens, e 10 desses 12 voltaram para Moisés trazendo um relatório péssimo de incredulidade, dizendo: olha, a terra é boa, mas nós não podemos entrar nela, os gigantes são altos demais, fortes demais. E então o povo chorou à porta da tenda, cada um deixou de crer que podia entrar na terra prometida. Então aqueles 2 anos, apesar do tabernáculo e apesar das tábuas da lei já na mão do povo, mas 2 anos se converteram em mais 38 anos, fazendo um total de 40 anos peregrinando lá no deserto, de maneira que ninguém, a não ser 2 pessoas, de toda esta grande multidão, apenas 2 pessoas conseguiram, depois de 40 anos, entrar na terra prometida. Mas os filhos entraram, a posteridade entrou, os netos entraram. Mas, queridos, no dia em que o Senhor tira o
2 anos, antes dos 40 anos, no dia em que o Senhor quebra o jugo do cativeiro egípcio, naquele dia o Senhor institui a Páscoa. Essa grande história de amor para me salvar e para te salvar. Amém?